A Rádio FOP Educativa apresenta No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira. Eu sou o samba. Olá a todos, eu sou Antônio Marcelo Jackson, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, e no episódio de hoje de No Tempo do Samba, Política e Samba. Eu sou o rei dos terreiros. Em episódios anteriores, tive a chance de citar as relações, às vezes turvas, tanto para o bem quanto para o mal, entre a cultura popular e as elites sociais, políticas e econômicas no Brasil. Seja no encontro entre o presidente Venceslau Braz com Tia Seata, na amizade entre João da Baiana e Pinheiro Machado, na institucionalização do racismo via Escola de Direito do Recife, passando pelo surgimento das escolas de samba e sua relação com a Prefeitura do Distrito Federal, há, notadamente, a demonstração de um cabo de guerra nas ações e reações entre a consolidação da cultura popular negra e mestiça e sua aceitação, não necessariamente pacífica, pelas instituições políticas e sociais. Para o pesquisador Hermano Viana, por exemplo, tal consolidação passou pela aceitação por parte de nossas elites intelectuais dos valores populares, principalmente após a Semana de Arte Moderna de 1922. Viana defende que os artistas foram capturados positivamente pelos intelectuais modernistas que, por sua vez, tinham trânsito livre com as elites do país. Assim, quando os desdobramentos da Semana de 22 eram mais do que insensados no final da década de 1920 e início dos anos 30, foi também o momento em que a cultura popular ingressou de forma contundente nos salões das classes média e alta da sociedade brasileira. É claro que antes ocorreram contatos, como a famosa apresentação de Chiquinha Gonzaga no Palácio do Catete, mas tal fato gerou, quando muito, discursos raivosos no Senado ou na Câmara dos Deputados. A contar dessa ação dos modernistas, de acordo com Viana, a consolidação de fato ocorreu. Já para a pesquisadora Letícia de Souza Reis, a legitimação da cultura popular e, por consequência, do samba, passa prioritariamente pelo processo de reconhecimento social do negro no Brasil, com destaque na atuação dos músicos populares nos mais diversos nichos abertos com o início da chamada cultura de massa ou da ampliação dos meios de comunicação de massa, tais como as gravações de discos, primeiro mecânicas, depois elétricas, coisa que facilitou muito o surgimento de cantores, a ampliação dos jornais e, principalmente, o surgimento do rádio. Nesse sentido, conforme Reis, é que há destaque para o que ela chama de ambiguidade das relações políticas e sociais. Assim, no mesmo momento em que as elites percebem a força da cultura popular, notadamente pelo número de participantes de uma festividade, por outro, busca-se institucionalizar o racismo por meio de leis que criminalizavam a cultura e a religiosidade afro-brasileiras. Para cada momento em que a chamada base da pirâmide social se impõe no cenário como um todo, há uma reação de tentativa de se marginalizar os valores populares. E os exemplos são diversos, vão da capoeira ao maxixe, das danças aos instrumentos musicais. E a música, evidentemente, não escapará desse conflito. Um bom exemplo é o que acontece com o grupo Oito Batutas. Formado em 1919 no Rio de Janeiro e tocando choros, lundus, machixes, entre tantos outros ritmos populares, ganha fama e é admirado até mesmo por parte da elite carioca de então. Dentre seus admiradores estava o jovem Arnaldo Guinle, que propõe financiar uma excursão do grupo por alguns estados brasileiros e, mais à frente, uma temporada em Paris, na França. Isso foi imperdoável para uma parte significativa da elite brasileira. No Diário de Pernambuco, de 1º de fevereiro de 1922, um jornalista deplorava o fato de que fosse mostrado nos boulevards de Paris um Brasil pernóstico, negroide e ridículo, conforme resgata a pesquisadora Letícia Reis. No retorno ao Brasil,
Gimli recepcionou os músicos no recém-inaugurado Copacabana Palace e quando Pixinguinha chegou na entrada do hotel, recebeu a seguinte informação: Preto entra pela porta dos fundos. Essa fala fora dita por um funcionário que, por sua vez, deve ter recebido instruções de seus superiores, que, por fim, não tiraram isso da cartola. Ouviram, com certeza, dos donos. O problema era que, nesse caso, o negro em questão era o homenageado. Humildemente, Pixinguinha dirigiu-se à porta dos fundos e quando a história veio à baila, Gimli obrigou o funcionário a pedir desculpas ao músico. E o funcionário não parava de repetir: "Eu lamento, senhor, eu lamento." Essa cena lamentável foi a origem de uma das mais belas obras do cancioneiro mundial e que décadas depois receberia a letra, ainda que não trate exatamente do ocorrido naquela noite. Para amenizar um pouco essa história triste, vamos ouvir Lamento, de Pixinguinha e Vinícius de Moraes, na interpretação inesquecível do MPB4. Meu amor tem dó, meu amor tem dó. Dum, 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 dum. Ah, morena, tem pena, mas ouve o meu lamento. Tento em vão me esquecer, mas ai, o meu tormento é tanto que eu vivo em pranto, sou tão infeliz. Não há coisa mais triste, meu benzinho, que este chorinho que eu te fiz sozinho. Morena, você não tem mais pena. Ah, meu bem, fiquei tão só. Tem dó de mim, porque eu estou triste assim por amor de você. Não há coisa mais linda neste mundo que o meu carinho por você. Não há coisa mais linda neste mundo que o meu carinho por você, meu amor. Esse exemplo demonstra a ambiguidade citada pela autora. De um lado, havia a regra geral de que os negros deviam ser marginalizados. Meu amor tem dó, meu amor tem dó. De outro, a aceitação de uma parte desses mesmos negros pela elite, notadamente branca, ou acreditava, e ainda acredita, ser branca. De qualquer modo, a presença dos batutas, assim como também de inúmeros outros artistas negros e mestiços ao longo daqueles anos 20 e na década de 1930, impunha novas formas de posicionamento dessas mesmas elites. Seguindo mais ou menos a máxima de Lampadusa, no livro O Leopardo, quando diz que é necessário mudar alguma coisa para que tudo continue como está, frase símbolo do pensamento conservador, aceitou-se paulatinamente a presença e mesmo o domínio da cultura negra como legítima representante da cultura brasileira. Porém, concomitantemente a isso, a exclusão de um contingente enorme de afrodescendentes das profissões que mais remuneram ainda continuaria e continua a se fazer lamentavelmente presente. De um lado, a vitória do samba é sem dúvida uma vitória política da cultura popular, mas a guerra em si ainda está longe de acabar. Até o nosso próximo No Tempo do Samba. A Rádio FOP Educativa apresentou No Tempo do Samba, um tributo ao centenário do samba e à música brasileira.
Idealização e apresentação, Antônio Marcelo Jackson. Colaboração, Amanda Santos e Gabriela Pinheiro. Visite nosso site notempodosamba.com.br.